Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar oi assim, ó, parecendo sei lá o que. Tá bom, parece uma máscara de formiga, não sei, uma coisa meio esquisita, né? Mas as crianças amaram, tá bom? Já vou avisando que elas gostaram muito de me ver assim. Tudo bem que eu cortei errado, né? Eu tô meio vesga, o corte era pra ser mais pra cá, mas tá ótimo. Eu acho que vocês vão acertar mais do que eu. Eu fiz meio na pressa ontem, porque ia começar minha aula, não tinha feito ainda, mas tá ótimo, né? Depois vocês arrumem aí o de vocês, se vocês forem fazer a ideia, tá bom? E pintem, porque eu não tô tendo tempo de pintar e minha impressora não tá imprimindo colorido. Se bem que essa imagem que já tá no arquivo também do Drive, ela não é colorida, tá bom? Mas vocês podem pintar. Essa ideia aqui, gente, eu tinha uns anos atrás um CD dos Estados Unidos que tinha a ideia de um óculos das escrituras que era bem bonitinho. Ele já vinha até no formato de óculos colorido para você recortar e colocar. Mas eu não tinha achado mais essa imagem também, não sabia se ia poder compartilhar, enfim. Eu acabei pegando essa outra imagem e adaptando, fazendo meu próprio óculos que parece mais uma máscara de, sei lá, uma máscara de super-herói, não sei. Tá, é meio estranho, mas enfim, vai ser legal, as crianças vão gostar. Para que é então este óculos? Para a ideia dessa semana. Eu comecei dando aula assim, né? Para as crianças, elas ficaram todas curiosas, mas eu só revelei o porquê que eu tava assim lá pro meio da aula, tá bom? Então, o motivo de eu estar com este óculos é porque eu quis ressaltar a importância das escrituras. A gente ia falar, né, que Mormon resumiu e fez o livro de Mormon bonitinho, e eu falei para elas que como a gente estava estudando o livro de Mormon e as escrituras, os óculos, quando a gente usa um óculos normal, para que serve? Para a gente enxergar melhor, para a gente ajustar a nossa visão e enxergar melhor, com mais qualidade. As escrituras, quando a gente olha através das escrituras, o nosso entendimento aumenta, nossos olhos se abrem, a gente enxerga outras coisas, ajusta a nossa visão, a gente entende mais e a gente muda o nosso comportamento porque a gente entende mais, porque estamos olhando através dos ensinamentos das escrituras, certo? Então isso eu fui falar só no meio, mas só para vocês já saberem. Mas eu comecei a aula assim, usei o PowerPoint de novo, que também o arquivo já está aqui na descrição do vídeo para vocês, né? O Drive, dentro do Drive você vai achar o link Mormon de 1 a 6 e vai encontrar aí os dois arquivos, tanto esse quanto do PowerPoint que eu usei. Lembrando que se você não for usar o PowerPoint como arquivo digital, você pode fazer normalmente sem usar o PowerPoint, dá para você seguir a mesma linha de raciocínio, a mesma ideia lá, tá bom? E o que eu fiz? Eu fui falar de Mormon e o arrependimento, o que ele ensinou sobre isso, mas antes eu apresentei quem era Mormon e que ele tinha recebido uma missão muito especial. Gente, eu vou tirar isso aqui, tá? Porque senão eu não consigo piscar direito. Mas era só para vocês verem o óculos que eu fiz. Que missão era essa? Falei sobre isso. E com quantos anos ele recebeu essa missão? Quantos anos ele tinha quando ele soube que ele ia ficar encarregado dessa missão? Coloquei lá a opção para elas adivinharem. 10, 20 ou 30. Elas achavam que era 20 ou 30, ninguém achou que era 10. E aí revelamos a idade, já ficou aquela surpresa toda já, né? E falei, né, que apesar dele não pegar os registros e cuidar dele com 10 anos, ele ficou sabendo que ele tinha essa missão já. Quando ele fizesse 24 anos, ele ia lá até onde estavam os registros para cuidar deles. Mas ele já tinha essa responsabilidade, né? Já tinha essa visão que ele teria essa responsabilidade. E por que será que ele foi escolhido, né? A gente falou das características dele quando era criança. E depois, o que a gente pode aprender com o Mormon, com as qualidades que ele tinha ou como ele era, né? E coloquei também não só as qualidades, mas quem era Mormon, né? E coloquei lá coisas que eu encontrei, lendo as escrituras, que poderiam não, que mostravam quem era Mormon. Listei, fiz uma lista.
E aí a gente fez o jogo do bingo. Qual era o jogo do bingo? Elas tinham que escolher 4 palavras dentre as 11 que eu coloquei lá, que eu listei sobre Mormon. 4 palavras para fazer o bingo. Então elas olhavam a lista e montavam seu próprio bingo, sua própria cartelinha, né, de 4 palavras. E por que elas tinham que fazer isso? Para dar uma reforçada, para pensar, poxa, tem algumas coisas aqui que eu posso seguir de modelo, que eu posso pegar como exemplo e tentar fazer igual, para ser como Mormon, já que ele era tão reto, né? Ele vivia no meio de pessoas iníquas, mas ele continuava sendo reto, continuava vivendo em retidão. E aí a gente fez esse jogo, eu usei um site, procurei lá no Google, né, um site que sorteia automaticamente lá, e aí o próprio site sorteava as palavras, então não era eu que ficava com o papelzinho, mas dá pra você fazer com o papelzinho também, se você não for usar o modo digital, tá bom? Fizemos o jogo do bingo, foi super legal, e depois passamos para a segunda parte da atividade, que eu falei pra elas que eu não tinha contado a história, o que estava acontecendo, que elas teriam que adivinhar a resposta, e depois que eu revelasse a verdade, eu ia falar o que tinha acontecido, né? E aí tá lá, o jogo é uma verdade, 2 mentiras. Então tinham 3 opções, só uma era verdadeira. E aí falava sobre as pessoas, né? Sobre o arrependimento. As pessoas estavam tristes porque elas estavam perdendo suas coisas, perdendo suas vitórias, ou elas estavam tristes porque elas viram seus pecados, se envergonharam e queriam se arrepender, ou porque elas estavam tristes pelos seus irmãos os lamanitas. Elas tinham que adivinhar qual era a resposta e marcar lá. Aí depois eu revelava a resposta. Então eu fiz 3 partes, né? 3, uma verdade, 2 mentiras, falando sobre essas coisas, né? Ressaltando essa parte do arrependimento e de amar as pessoas independente de como elas são, né? Que a gente teria que amar e continuar sendo um exemplo para elas, tá? E aí, para fechar, a gente falou sobre nós sermos gratos ao Senhor, né? Porque elas não eram gratas, elas não reconheciam o Senhor. Então, quando a gente não reconhece o Senhor e amaldiçoa, né, porque eles estavam culpavam a Deus e tal, aí fala, né, daquela tristeza que nos afasta de Deus e a tristeza que nos aproxima de Deus, né, e de nós sermos gratos a Ele pelas coisas que nós temos, reconhecer a sua mão em todas as coisas. E eu questiono elas lá, né, que coisas que a gente pode ver ao nosso redor que faz com que a gente seja grato a Deus, né? E aí a gente conversa sobre isso, abre um debate sobre isso e tudo mais. Então nós fizemos 3 atividades assim, 3 atividades mais práticas assim, né? O bingo, que é o jogo do bingo, e o jogo do uma verdade, 2 mentiras, e fizemos esse debate das bênçãos, né? Que coisas que a gente pode agradecer a Deus. Finalizando com a música Tente Contar, né? Ou Grato, acho que tem 2 nomes essa música traduzida aí. E foi bem legal, as crianças gostaram bastante. Atualmente eu tenho 7 valorosos, porém, porque eu fiz com os valorosos essa semana, né? Porém, só 4 puderam estar disponíveis quando eu fiz, que eu fiz ontem. Mas mesmo assim foi bem legal, foi bem gostoso, as crianças gostaram, saíram felizes, aprendendo e tal. Então eu acho que deu certo e acredito que vai dar também, porque elas ficaram bem empolgadas com a aula. Tá bom, gente? Agora eu tenho uma novidade que pode ajudar a complementar ainda mais os vídeos aqui do canal, das dicas de aulas, né? Eu vou abrir uma nova playlist com as aulas gravadas. As aulas que eu consegui gravar, eu pretendo conseguir gravar todas. Eu vou colocar nessa playlist para vocês verem como é que foi na prática. Que aqui eu falo qual é a ideia, mas às vezes vocês não sabem como é que vai ser na prática. E aí eu vou colocar como é que foi a minha aula com as crianças para vocês verem, né? Para quem quiser ver, né? Achar que precisa dar uma complementada aí, ver como é que foi, né? Ter mais uma luz. Vocês acessem aí a playlist com as aulas gravadas. Eu já pedi autorização para os pais para usar a imagem dos seus filhos, tá? Tá tudo autorizado. O pai ou a mãe que não autorizaram, a criança não vai aparecer ou vai aparecer borradinha, tá bom? Mas só para vocês saberem que as imagens foram autorizadas,
Certo, pessoal? Então é isso, foi super legal, eu espero que vocês tenham gostado da ideia e compartilhem aí, mandem fotos, comentem, que vocês sabem que eu adoro, tá bom? Um beijo e até a próxima aula, próxima dica.